Deixa eu perguntar para ele, que é, né, o miraculê, o milagrado. Vem aqui, Marcos Augusto, só um pouquinho. Rapidinho. Diga para nós algumas palavras a respeito do que você sentiu quando essa semana você pegou o resultado do exame, né, que comprovou não só a sua cura, mas mostrou até que Santa Luzia fez uma coisa muito maior, que foi mexer lá nos seus DNAs, né, na sua constituição genética, eliminando até a possibilidade de você ter câncer, sendo que você já teve, né? Não tem como dar um resultado negativo num organismo que já manifestou uma doença, não pode. Então realmente é um milagre extraordinário. Diga para nós algumas palavras a respeito do que você sentiu sobre isso e o que você sente por Santa Luzia agora. Melhor, senhor. Eles me veem. Bem, esse exame, vocês devem estar se perguntando como é que chegou o resultado agora. Foi assim. Quando eu tive a confirmação do câncer de próstata, né, e que o câncer era maligno, e todos queriam me operar já no outro dia, e vários médicos, vocês sabem que eu fui, todos eles disseram, olha, a sua situação não tem jeito, você precisa operar hoje. O médico até quase brigou comigo na sala de espera, dentro do consultório. Disse assim, se você fosse meu pai, eu ia te operar hoje. Mas como você não é, o seu caso é grave, eu quero lhe operar amanhã. E já queria deixar eu internado lá. E vocês lembram da história como foi, né? Quando eu soube que tinha o câncer, eu ainda não tinha contado para o Marcos, mas Santa Luzia já tinha posto no coração dele que era uma coisa grave, por isso ele começou a rezar daquela forma. Eu não estava rezando a Santa Luzia, eu rezava a São José por uma outra intenção, mas que no fim acabou me atendendo também. E chegou um ponto que ficou certa a morte. Um médico, um senhor mais de idade, que foi assim, se eu tivesse que me submeter, eu ia me submeter com ele. Ele me disse assim, olha menino, você é tão jovem, me chama de menino, já estou velhão, mas me chama de menino. Ele disse assim, como médico, eu teria que dizer para você se operar amanhã. Mas como ser humano, eu preciso te dizer uma coisa. A medicina não vai te curar. Ela só vai te ajudar a morrer. Você precisa ter consciência que a hora que você entrar no hospital, você não vai mais sair. Então, a orientação médica, clínica, correta seria, eu tenho que te operar amanhã. Mas como ser humano, eu já tenho muita experiência, já vi tanta gente morrer com isso, eu vou te dizer o seguinte, você pega e acerta a sua vida agora, uma semana, 15 dias, acerta a sua vida. Acerta as pendências que você tiver, acerta tudo que você tiver, e daí você vem. Prepara alguma pessoa da sua família, né? Você tem alguém assim que seja forte, né? Porque os outros entendam que você vai entrar num processo que vai te ajudar a morrer. Eu já sabia disso porque meu pai, quando teve esse câncer, meu pai foi um homem que morreu aos 56 anos. Nunca faltou serviço, muito disposto, muito forte, né? Da dorzinha nas costas até o cemitério foram 33 dias. 33, então o negócio era sério. E aí um deles me disse, olha, tem um exame moderno do seu agora, chama-se PCA3. Na verdade é o nome moderno do gene marcador para o câncer de próstata, o gene DD3. Esse exame saiu nos Estados Unidos, é mais comum, no Brasil está sendo agora, parece que tem um laboratório que faz. Você quer experimentar? Quanto que é? 510. E o que precisa fazer? Tem que fazer a coleta do sangue. Vai ajudar em quê? Seus parentes, para saber do que você morreu, né? Porque se tivesse feito isso com seu pai, você já teria tratado preventivamente. Muito bem. Então na época eu fiz a coleta e foi embora o sangue, né?
Mas depois que Santa Luzia me deu a graça de me curar, porque foi assim, aquele médico falou muito certo, né? Com mais ou menos uma semana que eu tinha passado nele, a gente vai sentindo a dor do órgão quando ele começa mesmo, você sente até onde ele está. Por exemplo, onde está seu fígado agora? Não dá para saber, né? Mas quando dói a gente sabe. Comecei a sentir umas fisgadas lá e forte, viu? Forte. Uma vez dirigindo, subindo aqui assim, nossa. Aí eu digo, tô mesmo com esse negócio. Porque até ali era mais ou menos, não era muito sensível. Não fui no médico que doeu. Foi de um exame que saiu. E aí então foi esse exame para lá. Muito bem. Então era certo que eu devia ter o gene DD3, atual chamado agora PCA3. E aí então, graças a Deus, Santa Luzia me curou. Foi Santa Luzia mesmo, porque ela até mandou mensagem dizendo que era ela. Então não há dúvida, né? Mas eu também gostaria de agradecer muito a São José, que São José me atendeu, sabe? Quando eu rezava a São José, ele também me atendeu. Porque o Marcos pediu a Santa Luzia que me curasse. E eu em momento nenhum pedi que me curassem. Nenhuma vez pedi a Deus assim, me cure. Não pedi. Eu vi que a morte era uma coisa certa mesmo. A única coisa que eu pedi a São José, por favor, você tem um jeito, porque a nossa ordem religiosa está começando agora. As aparições eu vejo, nós só somos 3 ainda, né? Nossa Senhora disse que um dia nós seremos mais numerosos que os grãos de areia desse morro aqui. É de um outro morro mais parecido com esse aqui, até maior. Mas e até lá? Então eu pedi a São José assim, né? Que não deixasse, se tivesse um jeito, que os 2 Marcos não sofressem tanto. Se tivesse um jeito de evitar que eles sofressem, eu pedia isso. Era isso que eu pedia. Porque eu sabia que ia ser um transtorno também, um trabalho. Eu não sirvo de nada, atrapalho bastante, mas pelo menos a companhia, né? Pelo menos a companhia. E eu pedia a São José. Agora até eu nem me lembro mais direito, mas eu me lembro que uma vez eu estava rezando e, tipo assim, me veio, deve ser alguma inspiração. Quem é que pode rezar a Deus Pai, salva o nosso filho? Que outra criatura pode se dirigir a Deus Pai quando Jesus era menino? Quantas vezes? Quantas vezes? Quem é que pode olhar para Deus Pai e dizer salva o nosso filho? Nunca existiu fora de São José e fora dele nunca vai existir. Quem é que pode rezar ao Espírito Santo? Consola a nossa esposa. Salva a nossa esposa. Então eu via isso e dizia, o Senhor pode, né? Salva os nossos Marcos desse transtorno todo. Se for, porventura, envolver a cura, muito bem. Mas eu não coloquei nenhuma condicionante. Mas não é porque a gente seja forte, não. Acho que foi uma graça do momento, porque a gente é tão covarde diante da dor, né? Quando eu vi mesmo que ia morrer, muda muito a forma de você encarar a vida. Com a certeza da morte assim logo. Todos sabemos que vamos morrer. Mas você saber que vai morrer logo ali? Tipo assim, olha, medicina só vai te ajudar a morrer, meu filho. O homem ainda me chamou de meu filho. Medicina, meu filho, só vai te ajudar a morrer. Você precisa ter consciência que uma vez que você ingressar no hospital, você não vai mais sair de lá. Resolve a sua vida, as coisas que você tem nesses dias. É o conselho de ser humano que eu te dou. Mas como médico eu teria que te internar amanhã. Muito bem. Então, São José foi assim o meu apoio nessa travessia. Agora, eu hoje me vejo surpreendido por um grande amor. Um amor que eu não pedi a cura. Eu me vejo surpreendido e cercado de um amor imenso que cerca todos vocês. Todos vocês aqui, quase a maioria, já assistiu o filme de Santa Luzia, viram quanto amor aquele pessoal de Siracusa tem por ela, não é mesmo? Quem sabe quanta gente doente lá? Quem sabe quanta gente precisando de milagres lá?
E ela, no entanto, veio realizar esse milagre enorme aqui. Eu fico assim surpreendido pelo amor de Santa Lucia, pelo amor do Marcos também. E do Marcos de Paula também, que era o único naquela época que eu pude contar, porque eu queria o máximo possível preservar o Marcos. É lógico que a gente ia contar, mas quando tivesse tudo certo, olha, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Para evitar um sofrimento antecipado. E eu me lembro quando contei para o Marcos, né, ele se emocionou um pouco. Foi uma situação bastante difícil. E aí então, no meio disso tudo, uma situação bem difícil, me aparece Santa Luzia, obtendo de Deus a minha cura, a minha vida. Prolongou a vida. Nenhum dom há maior do que a vida. Viver é maravilhoso, porque viver é ter a chance de conhecer a Deus, conhecer o Criador, conhecer a imensidão do amor dele por nós, e que nós estamos aqui nessa vida só para conhecê-lo e amá-lo. Então Santa Luzia, Santa Lucia, abriu uma porta que eu não esperava e me disse: é por aqui. Eu fiquei surpreso, né, com tudo aquilo, que já estava encomendado de um jeito, de repente de outro. E quando eu contei para o Marcos, foi uma situação estranha, porque eu senti, digo, eu acho que já estou curado, mas será que pode, meu Deus? Aí a gente estava vendo um programa no canal italiano da RAI, que era Storie Vere, né? Das histórias verdadeiras de pessoas que tinham sido curadas em vários santuários da Europa, né? Especialmente da Itália. Eu falei para o Marcos: eu também sou um desses aí. Ele me olhou: mas por quê? Ele disse: olha, me aconteceu isso, e eu acho que já estou curado. Então, Santa Luzia veio, nos trouxe essa graça da cura. Restava a resposta desse exame, que eu não tinha ido buscar. O exame demorava 2 meses. Eu pensava comigo: quando vier isso aí já estou morto, mas pelo menos, sei lá, quem sabe serve. E eu ficava pensando comigo: bom, ou eu vou ser um milagre constante, que nem aqueles de Lourdes, que tem a perna quebrada, mas caminha, que tem o olho machucado, cego, mas enxerga. Então eu vou ser o cara que tem o gene do câncer e não tem câncer. Ou então Santa Luzia talvez tenha mudado até o meu DNA. Mas eu pensava: mas um milagre desse é meio grande, assim, parece mais difícil, né? Não sei. E tinha minhas dúvidas. E aí ontem, foi ontem? Nem lembro mais. Porque essas coisas assim, quando sexta-feira, ontem é sábado, isso. Essas coisas assim meio balança a gente perde até a noção dos dias. E daí eu fui buscar, e para minha surpresa o resultado era negativo. Isso é uma coisa não possível com quem teve a ocorrência que eu tive. Não é possível você ter um resultado negativo de DNA do marcador daquele câncer específico. É 97% de especificidade e 77% de acurácia, quer dizer, de certeza. Então não tinha como não ter. E Santa Luzia então fez mais esse milagre. Além de me curar do câncer, eu não tenho mais como esse tipo de câncer, eu não tenho ele mais assim no meu DNA. Não existe mais para mim. Então é uma grande graça, é uma glória imensa. E eu, quando olho Santa Lucia, a quem eu nem pedi, eu me sinto assim. Esses dias eu fui com o Cristian lá em São Paulo, a gente foi comprar uma nova gravadora, que a nossa já não dá mais. E naquelas ruas tantos pobres, né? Tanta gente assim na rua caída. E eu olhava eles assim, eu me identificava demais com eles, sabe? Me identificava demais. Porque eu era como um assim, eu estava lá estendido, numa situação de perder a vida. E Santa Luzia teve pena de mim, teve pena do Marcos. Foi por ele, né? Mas ela disse que também por mim. Então por nós dois, Santa Luzia fez essa bondade, né? De obter de Deus a graça de eu ter mais um tempo de vida. Para mim é muito grande essa graça. Porque, embora a gente esteja aqui com Nossa Senhora, mas se você me convidasse a morrer hoje eu não me sinto com muitas coisas nas mãos para apresentar diante de Deus. Eu quero amar mais. Eu acho que ainda amo muito pouco. Quero aprender a amar mais. Embora eu esteja usando o hábito religioso, o que indica que dei minha vida a Deus, mas eu sei que eu ainda não entreguei como eu quero entregar mais. Eu quero que seja mais.
E eu sinto também que eu não fiz por Deus ainda nada. Eu olho o que eu fiz e não vejo nada. Eu quero fazer muito mais. Isso então pelo lado pessoal. E também pelo lado de membro dessa ordem religiosa, seria um acontecimento bastante difícil, logo no princípio, morrer um daqueles que ajudava. Porque fica muito pesada a cruz para os outros que restassem. A gente ainda está começando. Mas Nossa Senhora tinha seus planos. Eu lembrava da morte de São José, por isso que eu digo que me consolei muito com São José. Eu pensava, olha meu pai, se o Senhor não se negou a aceitar morrer diante da vida em frente à cruz de Jesus e Maria, como que eu posso me recusar? Eu não me recuso. Eu me recuso. Me dá força, eu não me recuso. Mas eu quero que o Senhor una aquela súplica que o Senhor fazia a Deus Pai: salva o nosso filho. E ao Espírito Santo: consola a nossa esposa. Eu peço ao Senhor, una essa súplica nesse momento e salva os meus 2 Marcos. Ajuda os 2, se eles vão ter que seguir sozinhos, se eles vão ter que ser só eles agora, ajuda os 2. Então, agora contando assim, eu me lembro por que me aconteceu essa coisa, né? Que eu olhava, via São José, né? Imagine, Deus Pai chega, ele conhecia todo o mistério da paixão que os 2 iam padecer, sabia o que era a vida de Jesus sem ele e de Maria também. Tanto que Nossa Senhora no Mística disse: quando morreu José, caiu a minha casa. Caiu a minha casa. E eu ficava pensando, eu não quero que caia a casa dos 2. Eu não quero que caia. Mas, por outro lado, como o Senhor não disse não a Deus Pai, eu também não digo não ao Senhor. Se é preciso que eu morra, se está no seu plano que eu morra, eu morro. Mas salva os meus 2 irmãos, que são teus filhos. E eu me lembrava muito disso. Eu entrei muito nesse mistério do ardor da oração de José por Jesus e por Maria. Que só José podia dizer a Deus Pai: salva o nosso filho. Quem pode rezar a Deus Pai: salva o nosso filho? Aliás, quem de nós como católico reza a Nosso Senhor pelos momentos de dificuldade da paixão dele? Mesmo na Semana Santa que vivemos agora, nós temos a impressão que as nossas orações não servem. Mas Nossa Senhora disse que servem. Porque se quando estamos aqui, Nosso Senhor nos vê naquela hora, porque Ele via sem tempo e sem espaço, né? Fora do tempo e do espaço. Então quer dizer que servem. E José dizia: salva o nosso filho. Dizia o Espírito Santo: consola a nossa esposa. E no meio de todo esse revés, a São José foi negado, de certa forma, como foi negado a Jesus: o afasta de mim este cálice. Não foi permitido a ele continuar vivendo para consolar Jesus e Maria. Mas a mim, como a Abraão, vocês lembram que a Abraão, Deus pediu o sacrifício do único filho Isaque. E na hora que ele ia fazer o sacrifício, Deus impediu. Não pediu tudo isso de uma criatura. Não pediu tanta dor de uma criatura, mas ele, Deus Pai, não se negou a oferecer o seu até o final. O mesmo Nossa Senhora e São José. E eu também. Só que quem me segurou, assim, digamos assim, numa situação em que eu ia cair numa doença sem volta, numa morte, foi Santa Luzia. Foi ela o anjo do Senhor, que apareceu entre, sei lá, os desígnios ou as minhas culpas. As culpas a gente merece muito castigo. Não sei, né? Quem sabe merecia, precisasse? Pode ser mesmo, eu não acho impossível. Mas Santa Luzia foi aquele anjo de Deus que apareceu entre um desígnio ou a justiça. Afinal, entre aquele acontecimento e Deus, ela se interpôs e teve méritos e força para obter para essa criatura pequenininha, miserável, a graça de viver mais um tempo.
Então eu considero tudo que me foi feito uma coisa tão grande, gente, tão grande. Eu ainda não sei direito agradecer. Agora que eu me afasto um pouco do acontecimento, parece que eu enxergo um pouco melhor alguns aspectos, mas vejo mais mal alguns outros. É como alguém que está dentro de um carro que está dando uns tombos, né? Está capotando, depois que capotou o carro, a pessoa sai de dentro do carro e olha toda aquela cena do acidente. Então agora eu vejo essa cena toda e vejo que fui salvo, fui acudido por uma mão amiga, uma mão bendita, que se colocou entre eu e um destino trágico, né? Então Santa Luzia hoje é como eu acho tão lindo quando aqueles italianos falam lá, que é Santa Lucia, Santa Lucia. Santa Lucia é tutto per me. Hoje eu consigo, sabe? Já vem já do fundo do coração. Eu consigo já dizer isso, né? Santa Lucia é tutto per me. Hoje Santa Luzia já é tudo para mim. É tudo. Ela é um sol radioso, assim, que me deu uma nova vida. E curioso, viu? Não foi só uma nova vida do corpo, não. Santa Luzia deu a mão para mim, e embora a minha ainda esteja... Imagina, quando você dá a mão para um doente, o doente não vai conseguir agarrar sua mão com força, ele não tem saúde, não é mesmo? Então eu não tenho ainda aquela saúde de agarrar a mão dela com aquela força, né? Santa Luzia, né? Sou seu amigo. Ainda não consigo. Mas ela é tão forte, viu? Ela pega na minha e não me larga, não. Eu sinto que ela é minha amiga. Eu sinto. Realmente Santa Luzia merece todos esses aplausos de vocês. A bondade de Deus que está aqui em cima merece todo o aplauso de vocês, de nós. A bondade do Eterno Pai, do Espírito Santo, de Nosso Senhor Jesus Cristo, de São José que me atendeu também. São José preservou este coração, e este coração de uma grande dor. Preservou. E olha, é tão bonito viver com eles, viu? A minha vida até aqui, assim, sempre depois que eu conheci Nossa Senhora, as aparições, é como se eu tivesse nascido de novo. E agora, dentro desta vida, de novo renasci. Realmente, quando vocês me veem aqui, podem ver o milagre de Santa Luzia andando. Que eu seja digno de Santa Luzia, que eu seja digno desse milagre, porque eu sei que não sou. Mas conto com a graça de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos e da própria Santa Luzia, de poder ser pelo menos o pozinho que agarra na sandália dela lá no céu, para ver a glória que ela goza diante de Deus, porque foi tão grande e tão forte no amor. E que o amor dela, nos acompanhe sempre. Olha, esse é o testemunho que no momento eu posso dar. No futuro, quero dar um testemunho melhor, escrito direitinho, para que se conheçam os vários aspectos da bondade de Deus. Não por causa de mim, é lógico, por causa deles. Para que vocês conheçam que esse Deus que teve tanta piedade de mim, tem a mesma piedade de cada um de vocês. De cada um de vocês. Se Deus permitiu talvez essa doença comigo, foi para que pudesse ser contada a vocês as misericórdias do Senhor, as bondades do Senhor, a clemência do Senhor, a caridade do Senhor. E muito, muito grande, a caridade de Lutia, serva do Deus Altíssimo, virgem e mártir. E a caridade de José, o único que pode rezar a Deus Pai: Senhor, salva o nosso filho. E o único que pode rezar ao Espírito Santo: Senhor, consola, salva a nossa esposa. Obrigado. Vejam que coisa maravilhosa Santa Luzia fez. Ela pega, não só tira a doença, mas como também muda o DNA da pessoa. Diz que a pessoa não poderá ter no futuro uma doença que ela já teve. Isso é uma coisa verdadeiramente incrível, extraordinária. E é muito bom também eu lembrar
que na época em que eu estava pedindo a cura do Marcos Augusto, uma das coisas que eu me lembro que eu fiz também, além de rezar as orações que eu compus e que agora estão no terço de Santa Luzia para vocês, foi ter oferecido a Deus, a Jesus, a ela também, os merecimentos do filme Sede Santos número 6 da vida de Santa Luzia de Siracusa que eu fiz. Deus tem desígnios insondáveis sobre os seres humanos. Como, por exemplo, em Lourdes, ele às vezes cura pessoas lá na fonte milagrosa de Nossa Senhora, pessoas que nem acreditam em Deus, que nem têm fé. Pessoas que estão afastadas dele há muito, muito tempo e que não têm merecimento nenhum, né, diante de Deus para serem atendidas. Aqui também na fonte de Nossa Senhora acontece isso. Já teve tantas vezes pessoas que vieram aqui, foram curadas, que nem rezavam, nem amavam Nossa Senhora, nem amavam a Deus, não tinha merecimento nenhum. Foram curadas por desígnios, né, insondáveis da divina bondade de Deus, que talvez queria dessa forma tocar o coração da pessoa, converter a pessoa, atrair a pessoa para a oração e para a fé. Mas tem casos de curas que Deus olha também os merecimentos, né, de quem está pedindo, para daí também realizar a graça. Deus olha o grau de fé, o grau de amor, o volume de orações que a pessoa que está pedindo a cura fez, né, e os merecimentos também, tanto da pessoa que vai ser curada ou de outra pessoa que está pedindo, intercedendo por ela. E eu me lembro que eu ofereci muito os merecimentos do filme Sede Santos número 6, a vida de Santa Luzia, a Deus, pedindo que Deus considerasse, né, isso e atendesse a minha súplica e curasse o Marcos Augusto. E eu me lembro muito bem, nitidamente, era um dia de noite, já era meia-noite, eu estava fazendo esse oferecimento em grande aflição. E me lembro que quando eu ofereci a Deus os merecimentos do filme Sede Santos número 6, eu me lembro nitidamente que eu senti dentro do meu coração que foi aceito por Deus. Eu vi que Deus olhou para aquilo com agrado, com amor, com satisfação, e como se Deus assim tivesse dito: agora sim, agora eu considero o pedido, agora verdadeiramente eu tenho motivos para liberar a graça. E senti como se Deus respirasse e na sua respiração Ele exalasse um grande raio de luz que desceu do céu, realizando a cura. Imediatamente eu senti no meu coração uma enorme paz, e fiquei como que assim, livre de um momento para o outro de toda aquela aflição pelo medo da morte dele. E aí eu pensei, mas como que eu posso ter certeza dessa cura, né? Como que eu posso ter essa tranquilidade interior, sendo que eu não tenho nenhuma comprovação clínica que já está curado? Mas ao mesmo tempo dentro de mim eu sentia, não, eu posso ficar tranquilo sim, porque Deus olhou com agrado o meu oferecimento e Ele considerou o pedido e já está tudo certo. E não passou ali muitos dias, vem o Marcos Augusto e me diz que já tinha feito os novos exames e que já estava curado, que ele era um miraculé, como aqueles de Lourdes, como aqueles, até que eu estava vendo num programa lá das curas dos santuários da Itália, muito bonito também. Então, vejam que em certos casos os merecimentos de quem pede também são levados em consideração pelo Senhor. Não é sempre, mas às vezes são sim. Por isso, a pessoa que faz algo pelo Senhor, que trabalha pelo Senhor, não com a intenção, né, de depois apresentar conta para Deus. Olha, eu te servi, eu trabalhei para você, agora me cure. Com essa intenção também, Deus não vai ouvir não. Mas a pessoa que trabalha verdadeiramente com amor para Deus, que faz algo pelo Senhor,
pela propagação e triunfo da Santa Fé Católica, instauração do seu reino de amor nas almas, a salvação das almas dos pecadores, como eu tenho feito há tantos anos, essa pessoa goza de grande favor diante do Altíssimo. Tanto é que a própria Santa Luzia, foi no túmulo de Santa Águeda pedir a cura da sua mãe, e Santa Águeda lhe apareceu ali, e naquela aparição Santa Águeda disse a Santa Luzia: você me pede a graça da cura da sua mãe, mas você mesma, Luzia, já tem méritos para alcançar isso. Então, em muitos casos, Deus olha o merecimento que a pessoa tem, se a pessoa verdadeiramente tem fé, amor puro, sem mistura de interesses humanos, se a pessoa trabalha realmente para Deus, se a pessoa verdadeiramente serve a Deus, faz algo pelo seu triunfo no mundo, nas almas, pela salvação dos pecadores, Deus olha tudo isso sim. Então isso é muito importante ressaltar, e também para que fique claro para nós, quanto esses filmes que nós temos aqui, que eu tenho feito para vocês, são agradáveis diante de Deus, são verdadeiramente celestiais, são divinos mesmo, são ungidos pelo Espírito Santo, são do agrado do Senhor e têm o selo da aprovação do Senhor. Tanto é que eu ofereci um e o Senhor aceitou. E de tudo isso que foi falado aqui, o que fica em resumo Santa Luzia goza diante de Deus de um grande favor, de um grande poder. Ela tem diante do Senhor um merecimento quase infinito, porque deu a sua vida pelo Senhor, nem quis se casar, viveu uma vida completamente de consagração ao Senhor total, de corpo e alma. Diante do prefeito Pascásio, ela não vacilou, diante das ameaças, ela não renegou a Jesus, a Nossa Senhora, a fé católica, e mesmo martirizada, cruelmente, tendo seus olhos arrancados, depois sendo queimada viva, arrastada com um carro de bois e por fim degolada, Santa Luzia foi fiel ao Senhor até o fim, foi fiel a Nossa Senhora até o fim, e por isso essa filha bendita de Siracusa, lá no céu, goza de um grande favor junto dos Sagrados Corações. E é por isso que no nome de Santa Luzia e nos merecimentos de Santa Luzia, nós podemos ter completa confiança de que tudo que pedirmos por meio deles, dos merecimentos do martírio dela, o Senhor nos atenderá com amor, porque isso, diante do Sagrado Coração, tem um imenso poder. Por isso, diante dessa nova, eu considero uma nova graça, não só uma confirmação da graça da cura que o Marcos Augusto teve no final do ano passado, mas eu considero uma nova graça, porque foi constatado não somente que Santa Luzia curou o câncer de próstata, mas que ela foi lá no DNA da pessoa e ela modificou, retirou o DNA que causa isso na pessoa. E como que pode um exame constatar que a pessoa não tem o gene da doença, sendo que a pessoa há meses atrás teve? Então, realmente é um milagre portentoso, estrondoso, retumbante de Santa Luzia. Sinceramente, deveria ter uma placa enorme de ex-voto aqui na parede. Vou providenciar isso. Já pensei isso essa semana. Vou providenciar isso como um agradecimento perene a Santa Luzia, para que todo mundo que chegue aqui bata os olhos na placa, leia o que Santa Luzia fez e também caia de joelhos e recorra a ela com confiança e fé
absoluta. E eu queria hoje repartir esse meu júbilo, até essa minha euforia interior com vocês, por esse grande sinal, esse grande milagre que Santa Luzia fez, porque todos vocês já sabem, né? Não é segredo de ninguém a paixão que eu tenho por Santa Luzia. Mas depois disso, né? Eu nem sei mais traduzir em palavras o sentimento que eu tenho por ela. É mais até do que devoção, admiração, veneração, paixão, mais do que amor. É uma coisa que eu não sei explicar direito o que é. Gostaria de ter assim 1000 bocas, 1000 línguas e uma voz assim, a mais potente do mundo, mais forte que 1000 trovões, para poder fazer ecoar no mundo inteiro, né, essas glórias de Santa Luzia, essas obras maravilhosas que Santa Luzia tem feito aqui na minha vida, na vida do Marcos Augusto, na vida desse santuário e na vida também de todos aqui que com certeza já estão recorrendo a ela com confiança e já estão também sentindo a potência do seu amor, a potência da sua poderosíssima mediação junto aos sagrados corações dela. E também aproveito não só para agradecer a Santa Luzia, mas também a Jesus, a Maria Santíssima, a São José, a todo o céu, porque foi ela que apresentou, foi Santa Luzia que apresentou seus merecimentos, os merecimentos do seu martírio, né? Pediu a graça e os sagrados corações disseram sim. O Senhor disse sim. Então, toda essa graça, todo esse milagre mostra também quanto o amor de Deus é grande, quanto o amor de Deus verdadeiramente é imenso, como dizia Santa Faustina, inescrutável, e nós vamos passar a eternidade inteira no céu, conhecendo esse amor sem véus, vendo-o face a face, fruindo diretamente da visão dele, experimentando como que num êxtase eterno de amor, a plenitude desse grande amor. Então, a Deus, a Santa Luzia, né? Ao Senhor, que é aquele que nos livra do abismo da aflição com mão poderosa, aquele que estende a sua mão para nós e nos dá a vitória quando tudo já parece sem solução e a morte é certa, né? O fim, né, é iminente. O Senhor vem, estende a sua mão e quando tudo já parece estar consumado, Ele mostra na nossa fraqueza, no nosso sofrimento, na nossa miséria, a força do seu braço, a onipotência do seu amor. Ao Senhor e à Santa Luzia, honra, glória e louvor para sempre. Amém.